Olá, tudo bem com você? Aqui é o Jardel Barros para mais um estudo da Bíblia, nosso guia de estudo aqui, a lição da Escola Sabatina. A gente está estudando durante essa semana, o espiritualismo exposto, sobre o espiritismo. Já vemos aí desde sábado temas aqui importantes para a gente entender a Bíblia do jeito que ela é, a verdade absoluta que a Bíblia traz. Então, se você ainda não pegou esses vídeos, passa aqui no card, no comentário, na descrição para ver. Tudo isso faz parte da lição do trimestre, que é de abril, maio e junho. A gente está no último mês de junho. O grande conflito entre Deus e Satanás, os dois estão lutando por nossa causa. Deus quer nos salvar, nos dar vida eterna. Satanás quer nos destruir, nos levar para a morte eterna junto com ele. E a grande batalha está se findando, tá bom? Por isso que é importante a gente estudar, se preparar, porque estamos nos dias finais, no tempo do fim. Logo teremos perseguições, como a gente já estudou aqui. A gente precisa estar atento, vigilante, prudente para não cair no engano de Satanás, porque ele vai rugir como um leão, vai enganar muita gente. Então hoje, terça-feira, dia 4 de junho de 2024, o tema é morte no Novo Testamento. Ontem nós estudamos morte no Velho Testamento, o que era a morte, como é que a Bíblia fala da morte no Velho Testamento, e hoje a gente vai ver no Novo. Então fica comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Ok, vamos lá então, fazer a nossa oração. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia, por nos proteger sempre, Senhor. Santo, santo és o seu nome, poderoso, grandioso, excelso, Senhor. Nos abençoe, nos guarda, nos protege, nos ilumina, abre a minha mente, me usa nesse momento, A gente sabe que a gente não é digno, mas confiantes nos méritos de Cristo Jesus, a gente espera encontrar contigo. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa, abençoa cada pessoa que acompanha aqui os estudos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Então, terça, dia 4 de junho, espiritualismo exposto, é o tema da semana toda. E morte, o que é a morte segundo o Novo Testamento na Bíblia? A gente começa, o guia de estudo traz na terça uma pergunta, E alguns versos para a gente estudar. Como a descrição da morte no Novo Testamento se compara com a descrição de morte do Antigo Testamento, do Velho? Aqui tem João, capítulo 11, do verso 11 a 14, do verso 21 a 25. Tem um livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 10. 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 a 54. E 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versos 15 e 17. Tá bom? Antes da gente responder, qual é a comparação que tem a descrição do Velho Testamento com a do Novo, o que é que a Bíblia fala? É coisa diferente? Se contradiz? Ou é a mesma coisa? Porque a Bíblia não pode se contradizer, Será que o Novo e o Velho falam a mesma coisa? A gente já viu o que o Velho fala, que a morte é um sono, A pessoa está dormindo. Vamos ver aqui no Novo o que é que diz. Antes, vamos ver a ilustração do professor Gilberto Brasiliano. E aí ele traz algumas histórias sempre realistas, que trazem um fundo moral para a gente entender o contexto da semana. Então aqui, gosto das palavras de um pedreiro que caiu de um andaime a grande altura e estava às portas da morte. Então o pedreiro caiu de um andaime e ficou lá definhando ali, quase morrendo, e falou alguma coisa, E aí o autor aqui está dizendo que gosta dessas palavras. Um sacerdote chegou e lhe disse, Um pastor, um padre, um bispo, um sacerdote chegou para o pedreiro e falou: meu prezado senhor, eu estou apreensivo por causa da sua morte. Você está prestes a morrer aqui, A queda foi grande, se machucou. E aí o sacerdote continuou, falando, você se sentirá melhor confessando seus pecados a mim e fazendo sua paz com Deus. Assim poderá ir direto para o céu. Olha a palavra que muita gente traz para as pessoas e acredita, a crença é distorcida, Para a surpresa do sacerdote, o homem disse o seguinte, olha o conhecimento da Bíblia dessa pessoa, A interpretação correta. Olha o que o pedreiro falou, agonizando. Fazer minha paz com Deus, Senhor? Tipo assim, questionou, como assim fazer minha paz com Deus? Ela já estava feita para mim na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Então, para ele, a paz dele já estava feita há mais de 2000 anos. E aí ele continua, o pedreiro, e eu a tenho e me sinto perdoado por ele, por Jesus, Agora não vou para o céu, eu vou dormir um sono, e quando eu acordar, será para ver Jesus voltar. Amém, Tendo dito essas palavras, alguns minutos depois, sua voz silenciou na crença da manhã da ressurreição, como ensina o Novo Testamento. É o que a gente vai mostrar aqui agora, Então, como é bom a pessoa saber o que é a morte, para onde ela vai, o que é que acontece, e não se deixar enganar e às vezes perder até a chance, a oportunidade de fato de ter uma fé genuína, uma fé verdadeira e acreditar na coisa correta, Então, é isso que a gente vai ver aqui.
Trocando a pergunta em miúdos, professor brasiliano, de que forma o que é falado sobre a morte no Novo Testamento pode ser comparado à descrição da morte feita no Velho Testamento, no Antigo Testamento? E aqui vamos aos textos. Em João, capítulo 11, do verso 11 a 14, fala assim: assim falou e depois disse-lhes. E aí Jesus falando ali com os discípulos, né, que estava agoniado por conta de Lázaro. E aí Jesus falou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, ratificando o que o Velho Testamento fala, né, que a morte é um sono. E aí Jesus falou: Lázaro, o nosso amigo, está dormindo, mas vou despertá-lo do sono. E aí Jesus queria mostrar o poder de Deus, o poder da ressurreição, nesse exemplo de Lázaro. E veja como é totalmente diferente do que muita gente interpreta com relação a Jesus e o ladrão na cruz, né? E aí os discípulos falaram para Jesus, né? Disseram, pois, os seus discípulos: se Lázaro está dormindo, então está salvo. E aqui o contexto e a interpretação é importante demais, porque tem muita gente que não entende. O que o discípulo falou aqui é que Lázaro não ia morrer ali mais, ou seja, se ele está dormindo, a febre já passou, a doença já passou, ele está salvo, não vai morrer mais, né? Não é que está salvo de vida eterna, não é de glorificação, de morar no céu, que tem muita gente que não entende. Lázaro estava doente, estava prestes a morrer, Jesus chegou, todo mundo apreensivo, chegou atrasado, né, segundo a visão de Maria e de outros. E aí Lázaro chegou, Jesus falou: Lázaro tá dormindo. O pessoal: então beleza, ele tá dormindo, ufa, a gente pensou que ele tava morto já, que ele tava doente aqui, na pior, então se ele tá dormindo, ele tá salvo, tá curado, não vai morrer mais. É nesse sentido que os discípulos falaram: Senhor, se ele tá dormindo, já está salvo, né? Ou seja, não tem mais risco de vida, tá descansando. E aqui o versículo 13 continua: mas, ou seja, contudo, entretanto, porém, todavia, Jesus dizia isso da sua morte. Jesus estava falando que o sono era a morte, e os discípulos estavam entendendo que o sono era um sono mesmo que a gente dorme aqui e descansa, que o corpo relaxa, né? Então, Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, os discípulos, cuidavam que falava, ou seja, pensavam que Jesus estava falando do repouso do sono, que o corpo estava se curando, estava descansando, e aí não tinha mais risco de morrer. O que é que finaliza toda essa interpretação? No final, no verso 14, Jesus fala: então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Então percebam como o entendimento do que é morte, do que as pessoas falam do contexto, levam à interpretação correta ou distorcida. Jesus deixa claro que a morte é um sono e diz que Lázaro estava dormindo, mas as pessoas que andavam com Jesus ainda não tinham esse entendimento correto. Achavam que estavam dormindo, estava dormindo ali de repouso, né? E aí Jesus, mais uma vez, falou: não, Lázaro está morto, né? Porque a morte é um sono. E quando ele falou aqui de estar salvo, lembra, o discípulo falou: se ele está dormindo, ele está salvo. Não é que ele está salvo para a vida eterna, é porque a doença não matou ali naquele momento. Eles achavam que o sono, o risco tinha passado. E aí Jesus falou: não, ele está morto. E aqui em João continua, né? Outro entendimento perfeito para não cairmos nos enganos que muito cristão, evangélico, protestante, pentecostal distorce, né? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. Então, culpando Jesus: você se atrasou, porque você não veio, você é amigo da gente, ama, por que você demorou? Só que Jesus ali naquele momento queria mostrar o poder, o que aconteceria com todos na segunda vinda dele, né? E aqui no 22 ela coloca: entretanto, contudo, porém, todavia. Aí ela continua aqui: mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela falando: agora eu sei, se você pedir aqui, já deu um spoilerzinho, né? Já deu um pedido aqui, um chororô, um chorozinho, né? Mas eu também sei que se você quiser pedir a Deus aí, ele vai fazer. O que você pedir a Deus, ele vai fazer. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E aí, olha o contexto das interpretações que tinham, né? Lá quando Jesus falou com o ladrão, né, na cruz, que em verdade vos digo que você vai estar comigo no paraíso, e Jesus estava se referindo ao futuro, não era ali naquele dia, na sexta-feira, como muita gente entende de forma equivocada, mas aqui Jesus está falando: teu irmão há de ressuscitar. E Jesus estava falando naquele momento, naquela hora ali, que ele atrasou, que ele morreu, mas que Jesus ia ressuscitar. Por quê? Porque ele queria falar que ele era a ressurreição e a vida. E aqui, o contexto, o propósito pedagógico aqui é outro. Olha o entendimento que eles tinham. Quando Jesus fala que ia ressuscitar, todo mundo da época entendia que era no futuro. Então, na cruz, essa interpretação de que quando Jesus fala para o ladrão que em verdade você estará comigo, eu vos digo hoje, você vai estar comigo no paraíso, todo mundo ali sabia que Jesus estava falando de um futuro, não era ali na sexta-feira. Como muita gente distorce e quer dizer que Jesus e o ladrão foram para o paraíso na sexta, mesmo sabendo que no domingo ele falou que não foi. E aqui todo mundo já sabia que essa fala de estar comigo no paraíso, de ressuscitar, é futura. E aqui Marta coloca: disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então,
deixa claro que a pedagogia, o ensinamento que Jesus ensinava ali não tinha nada de milagre, de recompensa na hora imediata, que era uma coisa futura na segunda vinda, no grande dia do juízo final. Então isso aqui distorce, acaba de vez com essa interpretação equivocada que Jesus e o ladrão, naquela época ali, o entendimento é que eles tinham ido para o céu, né? Então, Marta ratifica isso aqui, que eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, eu sei, Senhor. E aí, só que aqui Jesus, para mostrar o poder dele, ele falou, não, eu vou fazer ele ressuscitar agora. Olha aqui o que Jesus disse, olha o conceito pedagógico, o propósito. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E aí Jesus pega e faz um milagre ali na hora e ressuscita Lázaro, né? Para mostrar que ele, quem crê nele, vai ressuscitar. Não é conversinha, não é história fiada. Quem crê em Jesus e que perder a vida em Cristo vai ressuscitar. E Lázaro ressuscita ali, não para a vida eterna. Ressuscitou ali para mostrar o poder da ressurreição de Cristo, né? Então, é um contexto assim fabuloso. A complexidade, ao mesmo tempo a coerência, a interpretação, a lógica. Você precisa pedir ao Espírito Santo e a Deus entendimento para não distorcer e não deixar o diabo colocar teorias, ideologias, narrativas greco-romanas, mitológicas, né, diabólicas, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Então, Jesus mostrou isso ali com Lázaro, né? Na cruz também, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 a 54. Eis aqui vos digo um ministério. Na verdade, nem todos dormiremos. Então, está falando que nem todo mundo vai morrer. Né? Tem gente que vai ver Jesus voltando e a gente vai se encontrar com ele aí nos ares, né? E há muita gente dizendo que vai ser nessa geração nossa ainda. Então, na verdade, nem todos dormiremos, mostrando mais uma vez que a morte é um sono. Mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todo mundo vai morrer, mas todo mundo vai ser transformado na volta de Jesus, os que estão em Cristo, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, um milagre vai acontecer. Porque a trombeta soará, e aqui vem, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então os mortos já vão ressuscitar glorificado. Já vai, o mesmo corpo que morreu, que virou pó, que o fôlego foi para Deus, vai se juntar, do mesmo milagre que aconteceu no Éden, que pegou o barro, juntou e soprou, e o homem se tornou alma vivente. Jesus vai vir e os mortos em Cristo vão ressuscitar, só que já transformado, no corpo glorificado. Aquele mesmo corpo terreno, pecaminoso, é o mesmo corpo que chega, só que transformado. Para a gente transformar algo, tem que ter uma coisa pré-existente. E tem gente que interpreta que são dois corpos diferentes. Um corpo que morreu, sumiu, não vai vir nada, e a gente vai ganhar um outro corpo, né? Novo. Não, é o corpo antigo que vai ser ressuscitado e vai ser transformado, aprimorado, melhorado, otimizado, é um upgrade, né? Então, outras interpretações greco-romanas que as pessoas têm dificuldade porque entram em incoerência e contradição e não entendem. O corpo nosso é o mesmo, é um único. A gente é um ser único, precioso para Deus. Então a gente morre, vira pó, o fôlego vai para Deus. Não pensa, não sente, fica um sono. Quando Jesus voltar, nós vamos nos formar de novo. O mesmo corpo que estava morto vai ser como... Olha aqui o que a Bíblia está falando, ó. Num abrir e fechar de olhos. Na última trombeta, os mortos vão ressuscitar. Pra gente, a gente não vai ter sumido. A gente vai ter dormido e acordar de novo. Vai ser como piscar de olho. A gente vai ter o mesmo corpo antigo, só que otimizado, aperfeiçoado, aprimorado. A Bíblia fala isso aqui, ó. Transformado, ou seja, aquele corpo antigo vai ser transformado. É o mesmo corpo. Se transforma é porque o antigo virou algo diferente. Não tem como... A Bíblia está falando de transformar e a pessoa dizer que era um corpo que ficou lá, virou pó, sumiu e é um outro corpo que a gente vai receber. Não tem como, isso é ilógico, né? Quebra essas crenças equivocadas. Então, a transformação exige o aperfeiçoamento de algo que já existia. A pré-existência de algo. Por isso que a gente vai ser ressuscitado. Não vai ter como ser transformado e ter um corpo glorificado se não tiver a ressurreição, né? Então, isso é óbvio. 53 diz o seguinte: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. É aí que está o poder de Deus. Ele vai pegar o corpo que era corruptível, que era pecaminoso. Olha o que a Bíblia está falando. O que era corruptível, que virou pó, que sumiu, que era pecaminoso, que estava contaminado, vai ser revestido da incorruptibilidade. Ou seja, Deus vai transformar, vai glorificar com as vestes dele.
E que isso que é mortal se revista da imortalidade. Tá muito claro. Como é que a pessoa diz agora que são dois corpos diferentes, que existe uma alma vagando, espiritual, alma fora de um corpo? Então você vê que o entendimento totalmente errado que as pessoas têm, porque negligenciam, esquecem textos bíblicos como esse aqui de Coríntios 15. No verso 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. É isso que a profecia diz. Aqui está dizendo, quando o nosso corpo pecaminoso, que virou pó, de quem morreu, né, for ressuscitado e estiver sendo revestido da imortalidade, a morte acabou. Aquele que estiver vivo, que não morrer quando Jesus voltar, mas estiver em Cristo, esse corpo em vida a gente vai ser transformado e glorificado. Não vai ter mais morte, a morte foi tragada. Lindo, né? Que maravilha, amém. Deus seja louvado. E é isso que a Bíblia fala. Então, se você entende que existe dois corpos, que um corpo vive uma alma espiritual, uma vagante por aí fora de corpo, a gente viu que isso é diabólico, isso não é bíblico, não tem fundamento, não tem base bíblica, tá bom? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 15 a 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então aqui está deixando claro que primeiro quem vai ter a recompensa são os mortos em Cristo. Então vai ter, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois os vivos, né, vão ser transformados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E aqui eu já trago um outro parêntese, que a Bíblia deixa evidências claras de que o arcanjo Miguel é Jesus, né? Guerreiro, né? O Miguel guerreiro, o arcanjo Miguel, a Bíblia deixa evidências, não deixa claramente escrita que é, mas as evidências deixam claro em vários textos que Miguel, o arcanjo Miguel, é Jesus. E aqui nesse texto deixa mais uma evidência, porque o mesmo Senhor, o mesmo Jesus que subiu, né, que fez a profecia, descerá no céu com alarido e com voz de arcanjo, ou seja, se ele tem a voz do arcanjo, ele é o arcanjo. Então isso é uma lógica muito clara, é uma evidência muito precisa de que o arcanjo Miguel se trata de Jesus Cristo, que é Jesus na sua função de guerreiro, pelejando contra o diabo e as hostes do inimigo, né? Então, e aqui quando fala de Moisés, do arcanjo brigando com o diabo pelo corpo de Moisés, é Jesus brigando com Satanás para levar Moisés para o céu, né? Para dar a vida eterna, a recompensa. E aí também toda a interpretação vai se casando, se combinando. E as pessoas não entendem, distorcem porque não conseguem ter essa interpretação correta de evidências que a Bíblia traz. Então aqui, ó, Jesus, né, porque o mesmo que o Senhor que desceu do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, né? Então perceba como é maravilhoso a gente estudar a Bíblia com profundidade, com calma, com humildade, sem apego às crenças, porque a gente às vezes pode ter sido ensinado errado, né? E sem a mitologia greco-romana, sem as narrativas diabólicas de Platão, de Sócrates, né? Então, a gente não pode pegar um texto e outro texto está contradizendo, está tendo incoerência, então sua interpretação está errada. Eu sempre digo isso. Se um texto da Bíblia está contradizendo o que você acredita, sua interpretação está errada, porque a Bíblia não erra, né? E da forma que a gente está mostrando aqui, você vê total coerência nos textos bíblicos, tá bom? Então aqui, respondendo a pergunta, qual é a relação, né, sobre a morte no Novo Testamento com o que a Bíblia fala do Velho Testamento? Então aqui, ó, no Novo Testamento apresenta também a morte como um sono, tal qual está descrito no Antigo Testamento. Então esse mimimi que muita gente fica falando, inventando para falar de Ellen White, para falar dos adventistas, né, de pessoas que entendem assim do, como é que eles chamam, o sono da alma, como se fosse uma coisa, uma piada. Eles falam, não, aqui a Bíblia está dizendo que a morte é um sono e que o corpo não tem alma nenhuma, está falando da vida, a pessoa como ser humano, como alma vivente, quando morre, está dormindo. Jesus falou isso aqui, não é Jardel, não é Ellen G. White, não é a Igreja Adventista, é a Bíblia que a gente está mostrando aqui para você. Agora, se você quiser continuar acreditando na falácia humana, nas interpretações e ideologias pagãs, aí é outra história, porque isso é paganismo grego, né? De corpo-alma, espírito-alma, alma vagando. Então, não, a Bíblia não fala nada disso, tá bom? As pessoas que pegam versículos da Bíblia, pegam texto fora do contexto, com a palavra original distorcida, com a tradução equivocada, enviesada pelo seu tradutor, e acabam
querendo justificar o erro, né? Justificar o injustificável, ainda que essa interpretação entre em total contradição com outro texto da Bíblia. Então, olha o que o comentário aqui da lição da Escola Sabatina traz, né? Muito interessante. Ó. O Antigo Testamento e o Novo Testamento usam o sono como um símbolo da morte. Pelo menos 53 vezes na Bíblia, a palavra sono é equiparada à morte. Os escritores bíblicos concordam que não há existência consciente em uma suposta alma imortal que deixaria o corpo após a morte. Não existe isso na Bíblia. Vou repetir, ó. Os escritores bíblicos concordam que não há existência consciente, não existe um sentimento, uma mente pensante, consciência, em uma suposta alma imortal, espírito vagante, que deixa o corpo após a morte. Não existe isso. Né? Que Jesus e o ladrão foi para o paraíso em espírito, em alma, e o corpo ficou... Não existe isso. Né? O Novo Testamento reforça uma dimensão já sugerida no Antigo Testamento. A ressurreição gloriosa no retorno de Cristo. É só assim que a gente vai ter a vida eterna, né? Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Por isso que fala lá, que a gente leu antes, né? Aquele que mata... Não temer aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas ali é a vida eterna, né? Ou seja, se você morrer aqui na terra, mas estiver em Cristo, como aquele pedreiro da ilustração... com sua fé, com seu amor, obediente, você vai ter a vida eterna. Agora, tenha medo daquele que vai fazer perecer o seu corpo e a sua alma, ou seja, seu corpo e a sua vida eterna. Então, aqui está falando disso. Ó. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Cristo venceu a morte na cruz. Então, a gente precisa entender a interpretação das coisas. Né? A sepultura não pode conter suas vítimas. Então, esse versículo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, é nesse sentido. A sepultura não pode conter suas vítimas. Quando Cristo vier, se a pessoa tiver morrido em Cristo, ela vai ressuscitar, vai ter a vida eterna, vai estar alma vivente novamente. Então a pessoa matou o corpo ali, mas esse corpo vai ressuscitar e vai ser transformado. Então esse corpo vai voltar a existir. Por isso que aquele versículo fala, não temei quem te mata o corpo, mas não mata a alma. A alma no sentido de vida eterna, tá bom? O ser humano glorificado, transformado. A ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia serão ressuscitados em seu retorno. E aqui tem uma advertência, uma lógica, uma análise, uma reflexão muito boa para quem ainda não entende muito bem isso, né? De morte, de alma penada, de espírito alma, né? Que não entende que a morte é um sono. Olha o que Paulo declarou aqui, ó. Se os mortos não ressuscitam, tem muita gente que acha que não, né? Não vai ressuscitar, não. Já morreu e foi para o céu. Né? O ladrão morreu e foi direto para o paraíso, não vai precisar ressuscitar, não. Jesus ressuscitou. Para dar exemplo que Jesus morreu, ficou dormindo um sono na sexta-feira à noite, dormiu o sábado todo, guardando o sábado, o dia santo e abençoado, e ressuscitou no domingo, para representar o que vai acontecer conosco, né? E aí tem gente que acredita ainda que não existe ressurreição, que tem gente que vai para o céu direto, né? Ou vai para o inferno direto. E aí vem a armadilha do diabo, o engano do diabo, para quebrar as colunas da verdade, né? Olha o que Paulo coloca aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Se você não acredita em ressurreição, a não ser os que foram direto para o céu, né? Que a gente já sabe. E a Bíblia dá evidências de Moisés, que está lá, Elias e Enoque, né? Então, só esses aí. Foram as raridades, as exceções. E aqui, ó, olha o termo pesado que eles usam aqui, ó. É vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E aí muita gente vem e fala, que adianta discutir isso e entender a verdade? O que importa é aceitar Jesus e amar e pronto. Olha aqui, ó, a Bíblia está falando isso, ó, Paulo está falando, ó, se você não acredita nas verdades, na ressurreição, é vã a sua fé. Se você não acredita na morte do jeito correto, se você acredita em alma e espírito, se você tem um entendimento equivocado, vocês ainda permanecem nos seus pecados. A Bíblia fala que não ter o entendimento correto é permanecer no pecado. Que coisa, né? E ainda mais, olha isso aqui, para você que fica aí achando que não vale a pena discutir para encontrar a verdade e acreditar numa verdade, ainda que seja diferente daquela crença que você tinha. E ainda mais, ó, olha o que ele coloca aqui. Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. É Paulo que está falando isso em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 16 a 18. Que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem lá na bem-aventurança do céu? Então, qual seria o sentido da expressão estão perdidos se os mortos já estivessem no céu? Tá vendo como a contradição fica latente aí? Se a pessoa morre e já vai direto para o céu, já vai direto para o inferno, né? Qual seria o sentido da expressão está perdido aqui? Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Percebe? Então,
Na verdade, a argumentação de Paulo é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa ressurreição. E que sem a ressurreição é vã a fé que temos. E ainda permanecemos nos nossos pecados e os mortos permanecem no pó, perdidos. É isso que acontece, meu amigo. É Paulo que está falando em Coríntios. Então veja o risco que você corre se você negar, se você tiver com a fé equivocada, achando que vai ser salvo, porque uma vez salvo, salvo para sempre, porque pela graça você está salvo, não precisa fazer nada, não precisa entender a Bíblia corretamente, não precisa obedecer os 10 mandamentos, não precisa guardar sábado. Você vai estar em pecado se você não acredita em ressurreição, que o corpo morreu e fica lá morto, e a alma, o espírito, a alma que vai, está dizendo que se você pensa assim, você permanece em pecado, e o morto que morreu assim, permanece no pó, perdido para sempre. Forte, né? Esses versos se encaixam perfeitamente com outros textos bíblicos sobre a esperança que temos da ressurreição na volta de Jesus, quando receberemos a herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 4. E aqui a gente vê uma outra também reflexão de incoerência para quem não acredita, né? Na ressurreição, não acredita nessa tudo isso que a gente está falando aqui, ó. Se, no entanto, os mortos já estão no céu, quem já morreu já está no céu, né? Que já está salvo. Por que Pedro falou de uma herança reservada no céu? Se a pessoa já está lá, como é que vai ter uma herança reservada lá? Estranho, né? Fica ilógico, incoerente. Os fiéis do Novo Testamento ansiavam a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. E essa esperança os inspirou à fidelidade nas provações da vida. Então é assim que a Bíblia deixa claro. Todo mundo vai precisar ressuscitar, né? Quem tiver morrido e quem tiver vivo vai passar pela transformação na volta de Jesus. Não tem essa história de que morreu, foi para o céu, tá na glória com Deus, tá no paraíso, tá no purgatório, tá no inferno. Isso tudo é distorção, engano do diabo para fazer você sucumbir e cair nas armadilhas dele no final dos tempos. Mensagem muito forte da terça-feira, né? Então, mediante tudo isso, uma reflexão aqui, não vou responder, mas para você deixar no comentário aí e refletir. Por que a ressurreição é uma esperança forte para o cristão? E se não tivéssemos essa esperança, como é que seria? Depois de tudo que a gente já falou aqui, né? Sobre a importância, sobre o exemplo que Jesus deu da ressurreição, a coerência do que é morte, do que é alma, né? Do que é a ressurreição, do que vai acontecer com a gente, como aquela ilustração lá do início que eu falei, que muitos pastores, líderes religiosos, sacerdotes, padres falam, parecendo que tem o dom de mandar alguém direto para o céu ou para o inferno, né? A Bíblia não fala disso, tá bom? Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha, escreve nos comentários o que você acha desse estudo aqui. Eu aguardo você no próximo estudo, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.